Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu já vou ser sincero, já é a nona vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Só que eu acabo me enrolando em algumas explicações porque eu fico nervoso, então eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu quero fazer uma aula explicando não, dando dica de como fazer uma otimização nas suas tabelas das suas bases de dados. E como a gente pode fazer isso? Bom, nós temos duas formas de fazer isso, formas fáceis. Deve ter outras formas, né? Tipo, aumentando o processamento do hardware, mas eu quero mostrar como no MySQL você pode fazer isso. A propósito é sobre MySQL, que é esse vídeo. Vai que vocês acham que pode ser de SQL, inclusive vai estar no vídeo, né? No próprio título do vídeo. Então vamos lá. Há duas maneiras de você tentar otimizar a consulta nas suas tabelas. Uma é você aplicando um comando chamado checktable, nome da tabela, e outra é você aplicando optimize table, nome da tabela. Optimize table, ele é a junção do checktable com uma realocação em disco da sua tabela. Como assim realocação em disco? Eu vou dar um exemplo bem básico. Quando você aplica um delete na sua base de dados, na sua tabela, você tem a tabela de usuários e você quer dar um delete em 300 mil usuários. Não é a melhor solução, né? Porque eu imagino que o modelo ideal seja você só alterar o status, mas vamos lá. Colocar lá uma coluna com status ativo, inativo, essas coisas, mas enfim. Você vai lá, aplica o delete, só que o espaço que esses registros ocupam em banco, eles vão continuar sendo ocupados. Por quê? Porque o delete nada mais é do que alteração de um bit naquele registro. Ou seja, ele vai continuar lá. Vai ficar lá. Ele basicamente fica invisível. Mas não tem como recuperar, não tem como torná-lo visível novamente. Só se você for um programador. Nossa, é surreal. As histórias que eu já ouvi de pessoas que recuperaram dados perdidos só alterando um bit, é surreal. É um negócio que, você não ouve todo dia. Então, vamos lá. Eu queria ensinar para vocês aqui uma forma de você otimizar as tabelas de forma rápida, fácil e automatizada. Por que automatizada? Porque a otimização das tabelas, elas locam, elas vão gerar um lock naquela tabela. Ou seja, update, insert e eu acho que até select você não vai conseguir executar em cima. Beleza? Beleza. E você não vai esperar chegar, por exemplo, 3, 4 da manhã, ficar acordado até esse horário para tentar pegar um script e só gerar um scriptzinho ali para executar uma otimização geral, né? Eu acho que é bem viável isso. Então eu vou dar uma dica aqui de como você tornar isso automático. Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui eu já trouxe pronto. Eu não vou escrever do zero porque eu não sou bom em memorizar os códigos e tal. Eu sei o que cada coisa aqui faz, mas eu pensei, vamos mais rápido já mostrar, né? Qualquer coisa, gente, eu vou também deixar um link do Git, do meu Git com esse códigozinho, né? Com essa procedure lá para vocês baixar, fuçar, do jeitinho que tá aqui. Talvez eu faça modificações aqui durante o vídeo só pra gente fazer alguns testes, né? Então vamos lá, ó. O código eu começo criando um cursor, né? Aqui na Information Schema, eu vou lá, eu quero pegar o nome de todas as tabelas que sejam uma base table, né? Por que base table? Por que eu tenho que especificar o tipo de tabela? Porque no banco, hoje não existem apenas tabelas, onde deveria, basicamente. Existem também views, e views são armazenadas juntamente com tabelas. Por isso que muitas vezes quando nós vamos criar uma view, é recomendável que você coloque v underline antes. Mas enfim, não é disso que eu quero falar de como otimizar as suas tabelas. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar eu falei que o checktable, que o optimize table, ele é uma junção do checktable com a realocação da sua tabela em disco, né? O que o checktable faz? O checktable, ele basicamente vai atualizar os metadados da sua tabela. Por que é importante atualizar os metadados da tabela? Dependendo do seu ambiente, é claro. Por exemplo, se você tem uma tabela lá que por segundo é inserido milhares de registros nela,
você tem que atualizar os metadados nela, porque o MySQL, quando ele vai fazer uma consulta, quando você vai lá, faz uma consulta e ele vai fazer a busca pelos registros baseado nos filtros, uma das. A palavra escapou. Mas um número que ele utiliza para definir o algoritmo de busca é a quantidade de registros que há nessa tabela. Então, por exemplo, se você tiver 2 milhões de registros nessa tabela, fisicamente falando, mas nos metadados tiver algum número muito diferente, pode ser que o MySQL pegue e utilize algum algoritmo que deixe lento essa busca. Então é importante manter os metadados atualizados. Enfim, vamos lá? Vamos continuar, né? Eu acabo ficando um pouco nervoso quando eu entro nessas explicações. Então, o que eu faço? Eu já faço a otimização de tabela, e como em produção onde eu trabalho, a gente tem algumas tabelas que é aplicado delete diariamente em registros antigos, é importante ficar realocando o espaço delas em disco, porque a gente não tem também muito armazenamento. Então, já aconteceu problemas, a solução foi Optimize Table de forma automatizada. Então, a gente vai fazer um cursor com base nas tabelas que tem nessa base de dados. E aqui nós vamos fazer um prepare statement, criando um código Optimize Table e o nome da tabela. Só que antes de fazer esse vídeo, gente, eu reparei que há um problema nesse código. Por exemplo, eu não tenho certeza se eu tiver em uma base de dados errada, assim, eu tô numa base de dados diferente dessa daqui. Se eu executar esse código, na otimização de tabela, provavelmente ele vai estar buscando com base na tabela que eu estou atualmente, se eu executar essa proc, se eu não deixar automatizado. Eu não vou mexer nisso porque eu vou tentar automatizar. Tá, minto. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, sei lá, data underline base. Se eu colocar database, é uma palavra armazenada no MySQL. Vou tentar caracteres está de bom tamanho, isso aí. E aqui vamos jogar um database. Pronto. Só para a gente poder passar como parâmetro, né? Só para ter mais segurança. E também vamos aproveitar já aqui, ó, já fazer isso daqui, ó. Opa. Database. Então, é só uma segurança, gente. Por exemplo, se eu for executar isso daqui na mão e eu tiver numa base de dados diferente, eu vou poder passar a base de dados... Por exemplo, eu estou na base de dados Bruno e eu quero olhar a base de dados carros. É só um exemplo muito tosco. Se eu executar essa proc na base Bruno e passar aqui carros, aí eu vou chegar aqui, o Optimize Table, se eu não declarar que é a base de dados que eu quero olhar, ele vai estar olhando a base Bruno e procurando o nome da tabela aqui com base... Ah, vocês entenderam, gente. Desculpa, eu não sou muito bom para explicar. Enfim. Vamos ver se esse código aqui ele vai rodar bem? Como é que eu gosto de ver se o código vai executar bem? Eu comento as linhas que vai executar o código do prepare statement. Eu dou um select na variável que eu guardei esse código. Vai estar certo. Então, ó, vamos aqui, criei a proc. Por padrão, gente, eu deixo como a primeira linha um comando que dropa a procedure. É um padrão meu. Não recomendo vocês fazerem isso, porque se vocês droparem uma tabela importante de produção e na criação ela falhar, vai saber por quanto tempo você vai ficar sem essa proc. Então, gente, vamos fazer assim, vamos chamar essa proc, eu vou passar a base de dados Sakila, porque eu já baixei a base de dados Sakila, né, que é uma base de demonstração do próprio MySQL. E só a título de curiosidade, gente, Sakila é o nome do golfinho que aparece, esse golfinho aqui, ó, do golfinho do MySQL. Então, vamos lá. Vou dar uma executada aqui. Então, vamos lá. Como é que executa no RaidSQL? Eu gosto de usar o Workbench. Ó, ele me trouxe vários resultados com o código que ele iria executar. Vamos pegar um código aqui e executar ele na mão, só para ver o que vai acontecer. Beleza. Ele fez a otimização. Ó, aqui você pode olhar e falar...
O Rede SQL ele não mostra... aqui, pegou, eu acho. Mesmo que a sua tabela não ofereça, a tabela que você está mexendo assim, que você vai tentar otimizar, não tenha suporte à otimização, ele faz um recurte, ou seja, ele vai realocar ela em disco. E ele também vai atualizar os metadados. Com a reindexação. Bom, enfim, eu recomendo, mesmo que as suas tabelas não tenham suporte a isso, eu recomendo muito fazer isso, porque, meu, já salvou minha vida várias vezes, essa porcaria de Optimize Table. Beleza, galera? Beleza? Então nós sabemos que o otimizador aqui, ele vai funcionar. Eu peguei um código dele, executei na mão, vi que vai funcionar, depois seja o que Deus quiser, né? Mas para não ser seja o que Deus quiser, vai ser um seja o que Deus quiser, mas a gente vai saber se foi ou não um seja o que Deus quiser. Eu tenho uma tabela, eu vou criar uma tabela, né? Porque assim, antes de gravar esse vídeo eu estava fazendo uns testes. E eu criei uma tabela chamada logs. Pronto. Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar create table sakila.logs id int primary key auto increment. Eu gosto de colocar o id, gente, como primeira coluna, porque eu uso ele para me basear, tipo, o exemplo, em que linha tá isso daqui, sabe? Enfim, é coisa minha. A descrição do log. Vamos colocar um varchar de 255. Acho que ele não vai precisar pegar muita coisa não. Não vou especificar se é null, not null, eu não tô nem aí pra isso. Vamos lá. Eu também vou querer a data de criação daquele registro. Created vai ser um datetime default now. Para pegar a data atual do sistema. Então, vamos fazer essa criação aqui. O Optimize Table, ele é a proc, PR Optimize Tables. Eu vou colocar para ela fazer a inserção. Nessa tabela de logs. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um insert into sakila.logs. Se você quiser fazer um prepared statement para você pegar a base de dados aqui, colocar o nome da sua base de dados igual eu fiz aqui no script, para você inserir o seu log numa base de dados personalizada, bom, enfim. Deixem a criatividade de vocês fluir, tá bom, gente? Encontrem a melhor solução ao seu ver. Mas eu deixo vocês aprenderem comigo, vamos lá. Vivendo e aprendendo, né? Eu tenho que especificar qual coluna eu vou preencher aqui, né? Eu vou preencher a description, porque a ID e a created já tem os seus valores padrões, eu vou deixar o banco preencher para mim, né? O valor, o que eu vou querer como valor? Eu vou pegar essa concatenação aqui. Eu gosto de copiar e colar bastante código, porque é uma reutilização meia boca, né, que eu faço. Optimizando tabela. Beleza? E depois que ele executar esse prepare e esse execute, eu vou querer que ele me jogue um tabela optimizada. Vamos colocar um hífen aqui, né? Só para quando a gente bater o olho no log a gente já saber. Eu vou executar essa proc, só que sem a execução do prepared statement ainda. Eu não sei se eu comentei porque eu uso o prepared statement, mas vamos lá. Eu gosto de armazenar o código numa variável e para eu ir modelando o código, sabe? Com base em algumas condições. E também, por exemplo, esse Optimize Table, eu não conseguiria fazer simplesmente uma execução aqui, ó. Optimize Table, nome tabela. Isso daqui não vai dar, não dá. Nem que eu passasse com uma variável global. Não adianta. É variável global? Eu sei que é uma variável global, só que de seção, quando tem o arroba. Ou seja, outras pessoas conectadas não vão conseguir acessar essa variável. Então, eu vou executar
eu vou executar essa proc. Parâmetros, native, function, concat. Tá bom, amigão. Por quê, né? Acho que é aqui, ó. Tá aqui o problema. Eu tenho um olho assim rápido para pegar pepino. Vamos dar uma executada. Eu não tô nem aí pros avisos. Se ele não disparou um erro, um aviso. Bom, gente, vamos tentar executar, né? Vai que cola. Cal, PR, Optimize Tables, Sakila. E aí, tá rodando ainda, será? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma olhada nos logs. Select from sakila.logs. Aqui, gente, ó. Otimizando tabela, Sakila, Hector. Eu coloquei o ponto e vírgula. Disfarça, gente. Esse ponto e vírgula aqui não devia estar aqui. Pera. Tá pagando de lugar errado. Calma, pronto. Agora sim. Agora vamos colocar para ele fazer a preparação e a execução do prepared statement. Aí vai ser o seguinte, se no log ele estiver otimizando tabela e depois não tiver que aquela tabela foi otimizada, basicamente significa que deu algum pepino para aquela tabela, ou porque não rodou, né? Então vamos fazer isso daqui. Vamos dar um call nesse trequinho. Eu não vou conseguir mostrar para vocês o exemplo na prática, assim, ó, o negócio aqui realmente limpou os dados, te deu espaço lá, mas acredite, galera, funciona, porque eu não tenho nenhum exemplo aqui no momento. Eu queria ter, mas infelizmente eu não tenho. Ah, ele está fazendo a otimização. Gente, ó, a otimização, usem ela com cuidado, não usem ela em momentos de pico de uso, porque ele loca as tabelas. Ele cria um lock nas tabelas que ele estiver aplicando. Ó, ele já executou aqui, vamos lá. E tá aqui, ó. Otimizando tabela, Sakila Hector. Tabela otimizada. Então, galera, eu não sei se ficou claro para vocês, mas eu espero que tenha ficado claro a importância do Optimize Tables. Uma solução é você colocar o Optimize Table, essa proc, ou uma proc parecida, num evento. Aí você vai lá, coloca para o evento rodar a cada um dia, 3 da manhã, ou a cada uma semana, não sei, depende do seu cenário, aí você tem que ver o que é melhor para você. Mas eu só gostaria de estar compartilhando com vocês mesmo essa solução, porque, cara, isso daqui salvou a minha vida completamente, vocês não têm ideia de como isso daqui tirou um sufoco, tanto em lentidão para consulta, como em armazenamento. Isso daqui é lindo, é magnífico. Enfim, galera, eu não sei se ficou claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu puder responder por saber responder, ou até mesmo exemplificar, pode deixar nos comentários. Eu vou dar uma lida, né? Vocês não tem que se preocupar. E se vocês tiverem alguma crítica, podem fazer alguma crítica construtiva aí. Nada destrutivo, por favor. Eu só quero compartilhar com vocês uma coisa que me salvou bastante e talvez te ajude. Eu tenho quase certeza que isso daqui vai te ajudar, vai deixar um pouco mais rápido o seu banco. Mas enfim, galera. E também até para quem está aprendendo na MySQL, essa proc, eu acho que a pessoa pode pegar ela para entender como funciona o cursor, um prepare statement, utilização de variável. Tá, utilização de variável bem mais ou menos. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, qualquer coisa dá um toque aí nos comentários que eu vou ajudar vocês. Eu gosto de ajudar pessoas que trabalhem também na área de TI. Eu gosto de ajudar todo mundo, na verdade, mas eu gosto de ajudar mais pessoas na área de TI porque eu sei que eu posso fazer uma diferença ali para a pessoa. Bom,
Vou ficando por aqui e até mais.